Fala galera, Zabo Lima na área, tamo junto. É isso aí, na nossa playlist aqui sobre a PND, a Prova Nacional Docente. Já tem aí uma sequência de História da Educação, Filosofia da Educação, Sociologia da Educação, também Psicologia da Educação e Antropologia da Educação. Agora nós vamos fazer algumas aulas um pouco mais técnicas de assuntos que são aí mais gerais, está no componente geral e que compete a todos que vão fazer a primeira parte da prova, as 30 questões de formação geral, beleza? Currículo e educação é um tema muito forte em todas as provas de educação que existe. Vamos tentar revisar esses tópicos e tocar nos principais assuntos. Roda a vinheta e vem comigo. Bom, pessoal, o currículo não é apenas uma lista de conteúdos, né? Para quem não sabe, ele representa o conjunto de aprendizagens e valores e práticas, né, que estruturam a formação escolar. E essa compreensão é tão importante, pessoal, que já pode aparecer aí como questão de prova, né? Olha, a gente pode pensar lá que a PND pode pensar assim, ó. Explique por que o currículo não se limita a uma lista de conteúdos, por exemplo, conteúdos escolares. A resposta, muito possivelmente, pessoal, porque o currículo ele engloba aprendizagens, valores, atitudes e práticas que orientam todas as formações dos estudantes. O currículo não é neutro, não esqueça isso, hein? O currículo nunca é neutro, tá, pessoal? Outra pergunta clássica, né? Qual a diferença entre o currículo prescrito, né, e o currículo em ação? Tá? O currículo prescrito é aquele que os documentos oficiais fazem, né? É aquele currículo formal. Já o currículo em ação é o currículo que acontece na prática da sala de aula, né? Chamado também de currículo oculto, né? Então a gente pode pensar que a prova pode pensar o seguinte, ó, explica a diferença entre o currículo prescrito e o currículo em ação. E a gente dando um exemplo de uma resposta básica seria que o currículo prescrito é o que está na BNCC, na Base Nacional Curricular Comum, enquanto que o currículo em ação é como que o professor adapta e aplica esse conteúdo na realidade dos alunos, nessa cultura escolar, nessa vivência com a prática docente. Tá? Então, para entender essa ideia, vamos fazer um breve histórico do currículo. Né? Vamos lembrar lá que no século XIX, predominavam currículos enciclopédicos, vamos assim pensar, né? E elitistas, né? Sua grande elite que estudava. Então, ensino era centrado em acumular conhecimentos para poucos. E aí o autor John Dewey, lembra dele? John Dewey, no livro Democracia e Educação, de 1916, ele defendeu o currículo que era baseado em experiências e na aprendizagem pela prática. Depois da Segunda Guerra Mundial, né, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, houve avanço na história do currículo e aí entra o currículo técnico, né, com foco em habilidades padronizadas. E Paulo Freire, grande Paulo Freire de novo, em Pedagogia do Oprimido, lá de 1968, ele trouxe aí um currículo como prática crítica ligada à realidade do aluno e defendendo a educação como prática de liberdade. A educação como prática de liberdade é um clássico aí de Paulo Freire. Então, pessoal, a prova pode cair a seguinte ideia, né? Associe os autores abaixo às concepções de currículo. Por exemplo, correspondentes aí, por exemplo, a ideia de que a resposta é de John Dewey, o currículo por experiência. Paulo Freire, o currículo crítico, né? Currículos enciclopédicos podem ser vistos aí no ensino elitista do século XIX. E aí você pode fazer a relação, né? Pode ser aquela questão de verdadeiro ou falso, ou de numerais romanos, e aquela ligação de qual é aquelas ideias de currículo e quais são os respectivos autores. Isso é uma possibilidade de questões sobre currículo, beleza? A ideia de currículo no Brasil, pessoal, é muito importante sempre a gente pensar a prova para o Brasil, tá? Essa discussão passa por documentos muito importantes, né? A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, teve sua primeira versão em 1961 e a LDB de 1996, a mais famosa,
assim como o PCN de 1998 e a BNCC de 2017. Olha, na prova pode cair de variadas formas essas relações com as leis, né, de formações de currículo e, né, a formulação de uma questão. Por exemplo, né, qual documento organiza as aprendizagens essenciais da educação básica? E a gente também pode pensar no Brasil, básica no Brasil. Então, qual o documento que faz isso? Obviamente nós sabemos que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, por isso essa sigla, né? BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Né? É uma resposta simples, eu sei, mas a gente tem que ter esse conteúdo para poder conectar as questões, tá? Então, entre os autores, pessoal, centrais no debate curricular, estão aí, né? O Michael Apple, com a ideologia, né, e currículo, ideologia e currículo de 1979, onde o autor ele defende, né, acaba defendendo que o currículo ele nunca é neutro. Né? Lembra que eu falei no começo da aula? O currículo nunca é neutro, essa aí é do Michael Apple. Né? E você tem aqui o José Ximeno Sacristã. O Sacristã, pessoal, é aquele classicão do currículo, né? Ele, a sua obra, Currículo, uma reflexão sobre a prática, de 1988, que ainda é bastante atual, ele acaba vendo o currículo como uma prática social e política. O currículo, né, como prática social e política. E, obviamente, pessoal, várias vezes já apareceu aqui nas nossas aulas, Paulo Freire, com a sua Pedagogia do Oprimido, de 1968, né, que entende o currículo de forma crítica e dialógica. Né? A criticidade sobre como você lida com aquilo que é o formal e também a prática. E, obviamente, a criticidade de você conseguir, né, atuar como professor a partir dos seus saberes. E, obviamente, levando em consideração os saberes dos educandos. Isso é o pensamento crítico de Paulo Freire. E, obviamente, pessoal, Selma Garrido Pimenta, ela mesma, que destaca aí a relação entre o currículo e, obviamente, a formação docente. Currículo e formação docente, a Selma acaba mostrando, né, que o currículo ele não se reduz a conteúdo apenas, né, mas ele envolve a identidade. Então, quando você pensa, né, que o profissional e a sua prática profissional de educação e a sua prática pedagógica, isso aí é muito forte na Selma Garrido Pimenta. E, obviamente, Dermeval Saviani. Saviani sempre aparece nos cursos de pedagogia, né? Então, com a sua pedagogia histórico-crítica, que ele liga aí currículo à transformação social. Então, aquilo que está no currículo, aquilo que está colocado lá, isso faz parte de uma transformação social. É importante, pessoal, você ter esses tópicos aí, essas ideias desses autores, que às vezes na questão dissertativa você pode citar, né? Olha, na obra de Selma Garrido Pimenta, ela vê o currículo desta maneira, Dermeval Saviani vê o currículo como, né, transformação social, a pedagogia crítica do Paulo Freire na dissertativa, isso é muito bacana, tá? Então, ó, em cima disso, podemos pensar como que a prova pode cair uma questão de autores, né? Ó, segundo Selma Garrido Pimenta, né? Por que o currículo está intimamente ligado à formação de professores? Vou dar um exemplo aí de uma questão possível da ideia da Selma Garrido Pimenta, certo? A resposta possivelmente seria porque o currículo não é apenas seleção de conteúdos, isso mesmo. Não sendo apenas seleção de conteúdos, pessoal, mas o currículo é também, né? O currículo ele orienta a prática pedagógica e a identidade docente. Então nós sabemos, né, que o currículo ele acaba sendo então fundamental para a qualidade da formação e, obviamente, ele vai ajudar no processo de transformação social. Tudo bem? Então esse aí é o pensamento da Selma e aí a gente pode pensar que é uma questão, né, mecanizada ali no processo da PND, segundo o que nós temos aqui como parâmetro que seria o ENAD. Então, a gente pode pensar essas questões, tá? Outro ponto importante, hein? Não esqueça que o
currículo, né, essa ideia de currículo oculto. O que seria o currículo oculto? É tudo aquilo que a escola transmite sem estar escrito nos documentos, como valores, normas, né, e regras postas aí de comportamentos, certo? Então, a gente pode pensar que o currículo oculto é aquele que acontece no dia a dia e vai sendo transformado, discutido na relação entre educando e professor e escola. Então a prova pode pensar assim, ó, defina o currículo oculto e dê um exemplo. Né? Defina o currículo oculto e dê um exemplo. A gente pode pensar aqui nessa resposta que o currículo oculto é o conjunto de normas e valores transmitidos de forma não explícita. Então não é explícito, certo? É como a disciplina ou a forma de tratamento dentro, obviamente, né, da escola. Então não está escrito ali, né, formalmente, mas você no dia a dia, você vai adaptar, você vai se relacionar, você vai colocar, né, as suas questões educacionais e isso vai acabar se transformando num currículo oculto. Então lembra que a PND, pessoal, vai valorizar muito a prática docente. Então todas essas teorias que nós estamos revisando aqui e estudando, você tem que também pensar na sua prática docente. Às vezes uma questão você consegue matar por experiência, beleza? O currículo, ele articula a cidadania e competências, certo? Então vamos pensar que na PND pode pegar essa ideia de cidadanias e competências também. Então esta prova, né, pode cair aí questões que vai pensar assim, né, nesta lógica de competência e cidadania. De que forma o currículo expressa disputas sociais e políticas, por exemplo? Né? E aí a gente pode responder, né, que porque o currículo ele seleciona conhecimentos e valores que acabam refletindo aí, né, interesses de grupos sociais. Tá? E projetos para uma sociedade que está em construção. Então o currículo ele nunca está fechado, ele está em construção, porque cada vez que a sociedade transforma, pode se transformar também, né, o currículo. Então podemos ainda, né, nesta aula, ainda citar exemplos práticos recentes, né? A gente pode pensar que a implementação do novo ensino médio, por exemplo, né, com a aprovação, a discussão lá em 2017, mas começando efetivamente a partir de 2022, né, que isso trouxe mudanças na Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, e mostram como que o currículo é um campo de disputa, né? O currículo é um campo de disputa. Muita gente não concordou, né, e até achou que é muito falho essa reforma do ensino médio, que para alguns lugares não reformou nada, para outros só criou então ali uma espécie de maquiagem, algo que não trouxe grandes diferenças. Houve uma adaptação do currículo para abarcar essas questões da reforma do ensino médio. Nesse campo de disputa sobre esse assunto, né, o campo mais político à direita, os setores mais liberais, né, os sindicatos, professores, né, e movimentos sociais, os próprios estudantes, né, eles disputam aí quais conteúdos, né, devem estar ou não colocados dentro, né, de um currículo que é institucional, certo? Então, isso pode cair aí em concursos e pode cair nessa PND. A gente pode pensar sobre esse assunto bastante complicado, o seguinte, ó, a PND pode falar, explique como que o currículo se relaciona com projetos de sociedade e também aí, né, e disputas políticas. Olha, numa questão aí discursiva, você pensar essa ideia do currículo. Então o currículo, pessoal, ele nunca vai ser neutro, né? O caminho dessa resposta seria o currículo nunca é neutro. E ele é um campo, sim, de disputa histórica e política, né? Então compreender os seus documentos e, obviamente, os autores que discutiram isso, isso é essencial para se preparar para a PND, a Prova Nacional Docente, certo? Então a gente acabou discutindo um pouquinho aí sobre
o currículo, dei os principais autores, dei alguns exemplos aqui de provas, tá? Então a gente pode então pensar que dá para estudar, né, revisando esses principais pontos, porque você tem que minimamente conhecer esses principais autores, saber relacionar a teoria com a prática, visualizar as questões. É assim que se estuda, pessoal, para um concurso, né, que ainda não teve a sua primeira versão, vai ser a primeira versão. A gente está se baseando, obviamente, nas provas do ENAD, mas a PND vai ter a sua forma. Então, eu estou trazendo para vocês aqui essas aulas e a gente está, então, discutindo esses pontos. Vamos na próxima aula nessa ideia mais técnica, né? A gente falou bastante sobre, né, as questões gerais mais relacionadas aqui às minhas disciplinas de filosofia, história e sociologia. Estou trazendo aqui umas questões um pouco mais técnicas pedagógicas. Na próxima aula nós falaremos sobre didática. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, clica, compartilha, ative o sininho para receber as notificações. Vem comigo, Zavo Lima na área. Até mais. Tchau, tchau.